do Senhor. Buscando fazer a vontade do Senhor, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, contratempos, informações desencontradas, mas o Senhor ainda no controle de toda a situação. E aprova o Senhor que cada um que está aqui estivesse. Então por isso nós louvamos o nome do Senhor. Porque cada um está aqui para oferecer a sua vida como oferta de amor ao nosso Deus. E todo aquele que vem na presença do Senhor, cultuar na comunhão, vem oferecer ao Senhor oferta viva, que é o nosso ser, o nosso coração. E todo aquele que oferece ao Senhor a sua vida como oferta, vê o resultado daquilo que está fazendo. Sente o Espírito Santo de Deus tocando na vida, independente de quem esteja do lado ou não, independente de quem esteja aqui ou não esteja, o Espírito Santo de Deus não precisa de público para trabalhar, não. Ele trabalha onde ele achar que é necessário. Então nós vamos agora oferecer ao Senhor nossa vida como oferta de amor e sacrifício. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos louvar ao Senhor. Aqueles que quiserem ficar de pé. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Por estar te adorar, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois para te adorar, pois para te adorar. Querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, nós te louvamos, porque estamos na tua presença, porque o Senhor assim permitiu. É certo que o Senhor permitiu a outros que não quiseram estar, mas o privilégio é nosso de estarmos na tua presença, por isso nós te louvamos, nós te agradecemos e viemos aqui oferecer a nossa vida como oferta no altar, no teu altar santo. Recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor que vem do profundo do nosso ser.
Acredito, Senhor, que todos que estão aqui estão na intenção de te buscar, de te adorar, de te louvar e receber as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Amém? Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar, vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha as tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Louvado seja Deus, que tem trago paz e harmonia para aquele que busca a Ele de todo o coração. E acredito que não tem sido diferente na minha e na sua vida. Nós vivemos dias complicados e a gente repete isso por várias e várias situações. Mas nós entendemos que paz e harmonia independe do que está se passando ao nosso redor. Independe da situação. É o fato da gente lembrar de Jesus, que quando acontecia aquela tempestade lá fora, Jesus estava descansando. Então nós temos, assim como Jesus, nós temos que descansar no Senhor, mesmo que a tempestade esteja forte. Nós possamos, assim como Jesus Cristo, estar descansando em meio à tempestade. Vire para o irmão do seu lado, cumprimente, fala: que bom que você está aqui, você me alegra muito com a sua presença, estou feliz porque você está aqui. O Senhor tem algo para dizer a você nessa noite. O Senhor preparou este momento para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque Deus é Espírito e os que adoram a Deus devem adorar em Espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Do início, bem forte. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar onde nós poderemos estar. Seguindo o aviso aqui, nessa quarta-feira continua o estudo de 1 e 2 Timóteo. Os irmãos que não podem estar presentes nas quartas, essa quarta é a oportunidade de vocês estarem aqui. Temos que fazer um sacrifício. Sabemos que o dia é corrido, através do trabalho, estudo, mas nós temos que dedicar um tempo para Deus e um tempo para aprender mais da palavra dele.
E se Ele nos dá essa oportunidade, por que não aproveitar? Às vezes, nas coisas do mundo, festas, essas coisas, a gente sempre faz aquele esticamento e fazemos um sacrifício para estar. E por que não fazer um sacrifício para estar aqui aprendendo mais da palavra de Deus? Então, quarta-feira, 18h30, você tem um compromisso com Deus. Por favor, esteja aqui, porque o estudo está sendo edificante para aqueles que estão ouvindo, acompanhando. Sexta-feira, ensaio do coral. Todos os coristas estão convocados para estar aqui no ensaio. E aqueles que queiram participar do ensaio, estamos com as inscrições abertas. Então, irmãos, aproveite esse momento para também adorar a Deus através da sua voz, através do coral. Aproveite também as inscrições abertas, porque essas inscrições vão fechar. Por quê? Explico novamente. Nós temos que nos preparar com os cânticos que estão vindo novos. Então, aqueles irmãos que tiveram a vontade de estar aqui conosco, venha. Não importa. Todos sabem cantar. Temos irmãos no coral que nunca imaginavam estar cantando e já participou de vários corais aqui, várias apresentações. Então, não tenha vergonha da voz. Pode vir do jeito que você estiver, porque Deus prepara tudo. E também tenho 2 comunicados. Nessa terça e quinta, a partir das 19 horas, teremos a oração da família. Como nós passamos o mês todo orando pela família. Então, separamos esses 2 dias para estarmos aqui juntos orando pela família um do outro. Vocês têm mais uma oportunidade de estar aqui. Aqueles irmãos que ainda não estão orando pelas famílias dos outros irmãos, a oportunidade é essa noite, quando você estiver em casa ou até aqui. Ore para o irmão que está ao seu lado. Você já ora pela sua família, pelos seus. Ore também pelos dos irmãos, também a oração nunca é demais. Então, nessa terça-feira e na quinta, a partir das 19 horas, estaremos aqui orando pela família. Se puder, chame mais um para estar aqui também orando. Repetindo, nessa terça e quinta. Durante a semana, no grupo, vai ter uns avisos lá para os irmãos também estar lembrando desses 2 compromissos. O tema da oração, como já falei, desses 2 momentos, é pela família. Irmãos, como sempre venho falando aqui nos domingos, nós temos que orar e temos que estudar a palavra de Deus. Infelizmente, se nós não orar e não estudar a palavra de Deus, a gente não vai entender o que Deus quer para nós. Nós só vamos estar brincando de crente. E isso é pesado, que nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Então, sempre às 10 e às 8 horas, os irmãos se sentem à vontade de estar orando pelo tema mês da oração pela família. Em Salmo 127 diz, Salmo 127, versículo 1. Vamos todos orar? Vamos todos ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse versículo diz muito, porque assim em vão, se o Senhor não estiver na nossa casa, infelizmente estaremos trabalhando em vão. Se nós não estivermos alinhados com os desejos do coração do Senhor, infelizmente estaremos trabalhando em vão. Que nós possamos sempre estar em busca. E, irmãos, assim como eu já tive dificuldade, se algum irmão aqui tiver dificuldade, nós temos líderes maravilhosos, pessoas maravilhosas para nos ajudar nessa caminhada. Se eu conseguir chegar até aqui e tenho um coração muito agradecido pelas pessoas que entraram na minha vida. Então, se tiver dificuldade em alguma palavra, alguma leitura, nós temos líderes e pessoas aqui que estão disponíveis para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, aproveite a oportunidade. A oportunidade que o Senhor dá é muitas e muitas e muitas. Mas pode chegar o tempo que nós podemos perder essa oportunidade. Então, irmãos, aproveitem.
Amém? Graça e paz. Nós falamos sobre missões mundiais, né? Domingo passado. Nós trouxemos aqui os envelopes de missões mundiais. Então, os irmãos que quiserem contribuir hoje ou ao longo da semana, até o próximo domingo, pega o envelope, já traz sua oferta, entrega ou hoje, ou até quarta-feira, pode entregar aqui a gente, ou até domingo que vem. Domingo que vem é o último domingo para entregar missões mundiais. Tá bom, irmãos? Então, só é essa ênfase aí. E depois a gente fala mais, né? Primeira Crônicas 29, de 11 a 14. Primeira Crônicas 29, 11 a 14. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tudo vem das mãos do Senhor. Dele é o poder, dele é a honra, dele é a glória, dele é o universo. Tudo vem das mãos do nosso Deus. Quem somos nós, né? Para querer oferecer alguma coisa, porque dele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Que possamos meditar acerca disso. Nós vamos ouvir um dueto, né? Enquanto é feito o recolhimento dos dízimos e das ofertas. A irmã Lena estará efetuando o recolhimento dos dízimos, enquanto nós ouvimos esse louvor em adoração ao nosso Deus. Irmãos, semana passada nós já aprendemos uma música nova, né? Os que estavam aqui ouviram aquela música Quando Tudo Diz Que Não, né? A gente teve a oportunidade de louvar para a gente poder aprender, e hoje nós vamos aprender uma outra música que fala justamente sobre esses versículos que nós lemos agora. Ela diz que Jesus é o centro de tudo que há. Ela diz que nada importa, nada se compara a Jesus. Ela diz que Jesus é o centro do nosso ser. E ela diz que Jesus é o centro da igreja. Então, de fato, irmãos, tudo é sobre Jesus. Né? Que a gente possa ouvir essa música e adorar o Senhor e poder orar e pedir ao Senhor que tudo isso se torne uma realidade em nossas vidas. Amém? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo
tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, mais uma vez. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em teu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em teu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em teu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Só você? tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e Todo o meu ser mostre quem. Só mais uma vez. tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, eu te agradeço, Deus, nesse momento, meu Deus, por tudo que foi cantado aqui, tudo que foi falado na tua palavra, meu Deus. Te agradeço por cada irmão que está aqui, Senhor. Te agradeço por aqueles que não estavam, Deus, que o Senhor sabe o motivo de cada um deles. Te agradeço, meu Deus, pelos dízimos e ofertas que foi dada aqui em tua casa, meu Deus. Te agradeço, meu Deus, pela oferta de permissão, meu Pai, que venha abrir as portas, meu Deus, que daqui para domingo, meu Deus, todos possam dar sua oferta de missão, meu Deus. Abençoa, Senhor, que chegue o alvo.
que em missão chegou algo de si, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Essas pessoas que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é o centro de todas as coisas que há. Nós possamos meditar não só na melodia, não só pensando no quão seria bonito ou quanto é bonito esse hino, mas pensando na letra. Jesus tem sido o centro das coisas da sua vida? Ou será que as coisas da minha vida, o centro das coisas da minha vida tem tomado outro rumo? Muitas vezes nós dizemos que Jesus é o centro da nossa vida. Mas será que é de fato? Será que Jesus tem sido o centro da minha vida mesmo? Eu estou preocupado com muitas outras coisas que não procedem. E a Bíblia fala pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ah, mas nós não devemos fazer nada, nós não devemos trabalhar, nós devemos sim. Mas pensando sempre na pessoa de Jesus Cristo. Pensando sempre, trazendo sempre um pouquinho do céu na terra, eu costumo dizer, trazendo sempre um pouquinho do céu para a terra, o nosso viver, o nosso testemunho. Pensando que Deus é o centro de todas as coisas. Salmo 127. Salmo capítulo 127. Nós vamos ler todo o capítulo, é de 1 a 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos. Quando falarem com seus inimigos à boca. Nós vemos que o salmista coloca esse capítulo em torno de família, em torno de lar. E como o Romário já havia dito, em vão trabalha aquele que edifica a sua casa. É inútil você sair de madrugada para angariar o seu pão de cada dia, se o Senhor não estiver contigo. Eu gostaria de convocar a congregação Campo Formoso para estarmos fazendo uma oração, um clamor ao nosso Deus pelas nossas famílias. Nós vamos clamar a Deus agora em favor das nossas famílias, em favor de muitas famílias que têm se perdido, em favor de muitas famílias que têm se desfeito, em favor de muitas famílias em que o inimigo tem atuado para desmanchar. Nós vamos levantar esse clamor a Deus. Eu gostaria que você estivesse pensando naqueles familiares que você estima e aqueles que você conhece, que você quer que o Espírito Santo de Deus alcance nessa hora. Nós vamos invocar a presença do Senhor neste momento. Nós vamos buscar a Deus e colocar no altar santo dele as nossas famílias. Coloque no altar do Senhor a sua família. Coloque no altar do Senhor o seu lar, os seus parentes, a sua parentela, os seus filhos. Interessante lembrar que logo que Jeane descobriu que estava grávida, a nossa oração sempre foi em prol daquela criança que viria. E nessa oração a gente sempre colocou que desde a infância até a sua mocidade, que o Senhor esteja providenciando tudo. Que o Senhor estivesse providenciando o alimento, educação, saúde. Que o Senhor estivesse providenciando um relacionamento de acordo com a vontade dEle.
que o Senhor estivesse providenciando o casamento segundo a vontade dEle. Isso desde o início da gravidez. Então nós devemos lembrar de estar intercedendo por nossos filhos desde a sua infância, para que o Senhor esteja abençoando a vida deles. Que nós possamos estar intercedendo por nosso lar, para que as setas do inimigo não venham atrapalhar a nossa vida como família. E como família cristã, nós devemos estar intercedendo para que o inimigo também não venha desfazer esta obra que vem do coração do Senhor para os nossos corações. Vamos interceder pelas famílias. Você pode estar lembrando agora das famílias da nossa congregação, da nossa igreja, famílias, familiares conhecidos. Vamos interceder. Interceda agora em prol das famílias. Gostaria de convidar a irmã Nete para fazer essa oração de intercessão ao Senhor pelas famílias. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, hoje estamos na tua presença, Deus, para te apresentar cada família, Senhor Jesus, representada, Deus, para te apresentar cada vizinho, Senhor Jesus, da direita, da esquerda, cada pessoa, Senhor Jesus, que cruza no nosso caminho, Senhor. Que nós possamos levar a tua palavra, Senhor Jesus, a cada um deles, Senhor Deus. Que o nosso testemunho, Senhor Jesus, seja a luz da vida deles. Que eles tenham a necessidade, Senhor, de sentir, conhecer esse Deus que conhecemos, Senhor Deus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Sonda os nossos corações, tu sabes, ó Deus, o que precisa ser tirado das nossas vidas. Amém, Senhor. Para que a tua luz brilhe, Senhor Jesus, onde nós estivermos, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que muitas coisas virão, Senhor, para nos ofuscar. Mas em ti somos mais que vencedores. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada servo teu, ó Deus, que saiu dos seus lares para vir ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo fôlego de vida, Deus. Deus, tu és maravilhoso, não tenho palavras para te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que a tua fidelidade se renova a cada manhã, Senhor Jesus, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus, abençoe a vida do teu servo que está na frente, ó Deus, que ele continue sendo essa luz, Senhor Jesus, na vida de cada um de nós, ó Pai. Abençoa o pregador desta noite, Senhor Jesus, que ele venha falar não dele, Senhor, mas que venha falar do Senhor, Pai. Porque toda a honra, a glória e o louvor é para ti, Senhor. Eu te apresento, Senhor Jesus, cada um dos irmãos aqui, ó Deus, que fizeram orações, Senhor Jesus, por cada família, Senhor. Que o Senhor possa estar ouvindo, Pai. E que através, Senhor Jesus, dos nossos testemunhos, Senhor, que eles possam sentir a necessidade de te servir, Senhor. Eu te louvo, Deus, pela tua fidelidade e pela tua bondade, Senhor. Toma cada servo aqui, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que ele saia não do jeito que entrou, Senhor, mas que saia cheio de força, de amor, e sabendo que o Senhor está tão limpinho com cada um, Senhor. Te louvo, Pai, te agradeço, porque toda a honra e glória é para ti. Amém. Amém. A Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor Jesus. Nós vamos entoar esse louvor dizendo que os povos abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Ele é o Senhor. E desde já nós vamos declarar isso em nossa vida, em nosso coração, em nosso dia a dia. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem e quiserem, para entoar esse louvor ao nosso Deus. Os povos se abalam, as mãos se levantam, as bocas se abrem para dizer que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, porque a igreja do Senhor adora ao nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Há um pregador que dizia que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Mas que isso seja uma verdade em nossas vidas. Porque é o poder de Deus que se manifesta através das nossas orações. E a Bíblia fala que a oração de justo vale muito em seus efeitos. Vamos convidar as crianças para estarem aqui à frente, os meninos, as meninas. Eu não sei quem aniversariou essa semana, teve alguém que aniversariou. Não teve festa na casa de ninguém essa semana. Mas para o servo do Senhor, todo dia é dia de festa. Nosso coração vive em festa porque o Senhor é o dono de nossas vidas. Nós vamos interceder por essas crianças, pedindo a Deus para que os torne servos fiéis, homens e mulheres de Deus com compromisso com a sua obra, pais e mães que estejam colocando o Senhor como princípio de tudo em suas vidas, em seus lares. Deus possa estar preparando cada um deles para louvor e adoração no nome do Senhor. Nós vemos que muitas vezes eles estão agitados, né? E às vezes até isso causa um pouco de impaciência na gente. Eu digo isso porque isso pode acontecer. Mas nós devemos a cada instante estar intercedendo por eles, para que o Senhor abençoe o futuro dessas crianças. Vamos orar, vamos interceder por essas crianças. Irmão Anselmo, glória a Deus, intercedendo pelo menino e pelas meninas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite, ó Deus, te render graças mais uma vez. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada uma dessas crianças do Formoso Kids. Nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de tê-las aqui conosco, ó Deus. E te pedimos, nos ajuda, Senhor, a ensinar essas crianças no caminho. Nos ajuda, ó Deus, nos capacita a termos paciência e entendimento de como aplicar, ó Deus, a tua palavra ao coração delas, para que elas possam absorver, Deus, as tuas verdades. Nos ajuda, Deus, porque nós podemos ver essas crianças e futuramente reconhecê-las como líderes, pregadores, ó Deus, que possa abençoar o teu reino, não só neste lugar, mas fora deste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos aqui formar essas crianças através da tua palavra, do ensino da tua palavra, e que elas possam ser pais e mães de família futuramente, ó Deus, servos do Senhor, em que ela e a casa delas estarão servindo ao Senhor. Nós sabemos que começa hoje, ó Deus. Então nós te pedimos, nos ajuda, porque sem o Senhor nós não sabemos fazer. Perdoa nossas falhas, Senhor. Nos capacita a entendê-las
Nos capacita, ó Deus, a ensiná-las. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Adevan, nós vamos entender e aprender o que o Senhor quer de nós nessa noite. Amém. Estamos no mês da família e pedi ao Senhor, na minha oração ao Senhor essa semana, que o Senhor me trouxesse uma palavra dentro do tema, né? Já que estamos o mês todo trabalhando sobre família. Hoje seria a irmã Josi que pregaria, mas ela pediu para deixar para o próximo domingo. Então eu disse: Senhor, tu me traz uma palavra. E como a gente estava meditando no Salmo 127 ao longo do mês, na minha cabeça veio logo assim, Salmo 127. Mas quando eu botei o joelho no chão, o Senhor disse: não, vai ser Salmo 127, mas não é da sua forma. Nós vamos... O Senhor me levou a ver o Salmo 127 aplicado na vida de uma família na Bíblia. Como aplicar aquele salmo que a gente deu aqui, que a gente repete tanto: se o Senhor não edificar, o Senhor edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será todo esforço que vocês fizerem. Aí eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com isso? E aí eu fui pesquisar do Senhor. O Senhor me trouxe uma palavra, um texto, no início eu não entendi, mas nós vamos compartilhar aqui, talvez os irmãos entendam, junto comigo, sobre família. Lembrando que família é um projeto de Deus. Família não foi aprovada no Congresso Nacional, na ONU, numa reunião de líderes, não foi numa escola, numa universidade, não foi uma tese de mestrado, de doutorado, de seja que tipo de nível de título que se imagine. Família nasceu no coração de Deus. E se nasceu no coração de Deus, quem entende como funciona é Deus. Quem entende como ela se constrói é Deus. Quem entende como ela deve se comportar é Deus. Quem entende como ela deve ser corrigida é Deus. Não eu. Satanás, quando convenceu o homem, irmãos, a dar as costas para Deus, Deus apresenta o projeto ao homem, apresenta todo o seu propósito eterno. Eu quero andar contigo, eu quero que você seja isso, eu quero que você deseje um dia ser meu filho, e vou preparar você. E todas as tardes Deus estava ali com ele. Mas um dia o homem deu as costas a Deus, em troca de um projeto de Satanás. Satanás ofereceu outro projeto. Rapaz, você vai ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento, você vai ser igual a ele, você não vai precisar depender dele. E o homem optou por esse projeto, infelizmente. E nós sofremos as consequências até hoje dessa decisão que se tomou lá no Éden. O que eu quero dizer é que no meio de tudo isso, o projeto família também entrou nas consequências das decisões que esse homem tomou. E a família sofreu e sofre. E como a gente viu ontem lá, o pastor Júlio, né, pregando, a família é alvo dos adversários, é alvo do inimigo, é alvo de quem não abraça o projeto família, é alvo de quem não está de acordo com os projetos de Deus, é alvo de tudo aquilo que não coopera para Deus, que não se submete a Deus. Então a família sofre as consequências. Isso aí.
Aí, qual foi o texto que me chamou a atenção, que o Senhor me levou a aplicar o Salmo 127 dentro dessa família? E Manete, vou fazer uma pergunta, não precisa responder não. Quando a gente ouve, e os irmãos estão ouvindo, né? Quando a gente ouve, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vai Moisés e diz que mas quem eu vou dizer? Não, você vai dizer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi que falou com você. Em Êxodo 2, 23 a 25, eu anotei aqui o versículo. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Os filhos de Israel sentiram o peso da escravidão e clamaram a Deus por causa da escravidão. E ouviu Deus, ó, Deus ouviu o clamor e o gemido. É o que está na palavra. Ouviu o clamor e o gemido dos filhos de Israel. E lembrou-se Deus da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Na sequência, Deus vai procurar quem? Moisés. E diz, Moisés, é o seguinte, quem é você? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tenho visto o clamor dos filhos de Israel. E isso. Você foi o meu escolhido para ir lá libertar meu povo. E eu vou dizer que você vai dizer que eu sou. Eu que andei com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas a pergunta é a seguinte. Quando a gente ouve falar de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, na minha cabeça lá atrás, adolescente, jovem, início de vida cristã, eu imaginava homens perfeitos, famílias perfeitas, tudo perfeitinho, dando tudo certinho, dentro de cada quadrado, dentro do seu quadrado, tudo fechando, encaixando direitinho. É assim? Foi assim? Mas Deus se apresentava como Deus deles, como se fosse um sobrenome, como se Abraão, Isaac e Jacó fosse o sobrenome de Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Ele que dizia isso. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Vamos conversar sobre isso? Dentro do assunto família. Minha concordou, viu? Rapidamente, de que esse pessoal não era perfeito, não. A família não era tão perfeitinha, não. Mas a beleza da Bíblia está nisso aí. Uma das belezas da Bíblia. Ela não esconde a realidade. A Bíblia mostra, a gente viu hoje de manhã, quem assistiu pela transmissão, ou quem estava lá, o pastor, eu cheguei a arrepiar, ele falou, começou a falar, vai falar a palavra que eu vou dar de noite. Mas ele falou que dos problemas que houve na família de Jacó. Ele falou um dos problemas. Rapaz, Jacó teve tanto problema na sua família. Tanto ele solteiro como ele casado. Foi tanto problema. Mas a Bíblia não esconde isso. Mostra, revela. Mostra onde o homem falhou. Mostra onde o homem tenta se esforçar para acertar. Mostra onde ele se rendeu e Deus entra e acerta e conserta as coisas. É assim também na nossa família, nas nossas famílias. Vou falar só de Abraão aqui, rapidamente. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3, eu vou ler rapidamente, para a gente ganhar tempo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção, Abraão. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus se revelou a Abraão. Quem era Abraão? Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, onde hoje a gente chama de Iraque. Lugar só de paz, né? Tranquilidade. Mas ele vivia lá. E qual era o ambiente que ele vivia? Total idolatria. O povo que vivia lá, inclusive a parentela, o pai de Abraão, todos os seus parentes, todo aquele povo, adoravam a lua, o sol, as estrelas, os astros. Vocês vão ver isso lá, não sei se em Romanos, Coríntios, Atos, Estevão falando. Nossos pais adoravam os astros. Então era assim, Abraão vivia nesse meio. Mas isso não impediu que Deus tocasse Abraão e aparecesse a Abraão e se revelasse a Abraão. E Deus queria dizer: Abraão, eu quero andar contigo. Quem é tu? Eu sou Deus que criou todas as coisas. Deus se revelou a Abraão e propôs uma aliança. Olha, Deus propôs uma aliança com Abraão. Aliança significa que é uma coisa permanente. Vai se estender de geração a geração. De geração a geração. Vai atingir meu filho, meus netos, meus bisnetos, meu trineto. E vai. Isso é uma aliança que Deus prometeu a Abraão. Quais são as condições que Deus pediu a Abraão para ele cumprir? Sair da terra. Sair da terra e da casa de seu pai. Porque não tinha como ele construir em Abraão, a partir de Abraão, porque Deus tinha um projeto maior do que Abraão. Era a partir de Abraão formar o quê? Uma nação. Essa nação seria abençoada pela... a descendência de Abraão seria abençoada e chegaria até hoje aqui como chegou. Se estender de geração a geração e todas as famílias da terra seriam abençoadas, inclusive a sua, viu, Márcia? Viu, Loura? Viu, Nolena? Todas as nossas famílias seriam abençoadas até hoje. Olha a aliança que Deus fez com Abraão, irmãos. Essas são as alianças de Deus. Se estende e avança. Então sai da terra para eu poder fazer isso na tua vida. Para eu construir a tua família. Para eu orientar você como conduzir a tua família. E vai para outra terra. Andar pela fé. Eu vou te mostrar para onde você vai. Eu vou te mostrar para onde você deve caminhar. Eu vou te mostrar. Dependa de mim. Confie em mim. Assim somos nós nas nossas famílias. Precisamos confiar no Senhor. Porque não sabemos fazer tudo. Não sabemos para onde ir. O que parece tão claro na frente da gente, no outro dia já não está tão claro. Precisamos depender do Senhor. E confiar que Ele está nos conduzindo e conduzindo os nossos que estão conosco. Inclusive filhos, orar pelos pais. Que a gente às vezes vê a coisa tão clara. No outro dia já não está tão claro. Acontece um fato, já não está mais tão claro. E agora, Senhor? Confie em mim. Mas eu não estou conseguindo segurar. É eu que seguro. Precisamos confiar no Senhor. E assim Deus propôs a Abraão essa aliança. Né? Propôs essa aliança. Irmãos, Abraão, para viver essas coisas que o Senhor pediu a ele, Abraão precisaria tomar 3 atitudes. Uma delas, renúncias. Ele quer renunciar algumas coisas, não é isso? Ele tinha um projeto ali. Se era bom projeto ou não, a gente não sabe. Mas ele tinha um projeto ali onde ele estava vivendo, com seus familiares, com sua parentela, na terra onde ele morava, a maneira de tirar sua sobrevivência. Então ele tinha ali. Queria que renunciar. Renunciar à convivência com a família, renunciar à convivência com o pai, com os irmãos, e por aí vai. Teria que renunciar. Teria que obedecer. Renunciar e obedecer. Eu sou exemplo, vai. Mas, obedecer. E obedecer de coração. Porque se não obedecer de coração, a coisa não funciona. E depender. 3 coisas complicadas, viu? Renunciar, obedecer e depender. Senhor, eu posso levar isso? Não, eu que vou te sustentar. Senhor, eu posso escolher a terra? Eu vou te mostrar.
Senhor, é pela direita. Não. Fique tranquilo. Vamos chegar na hora, eu vou dizer se é direita, se é esquerda, se é no centro. Se você vai dar umas voltinhas. Depender. Não foi fácil. Porque nós temos as nossas dificuldades. Renunciar, obedecer e depender. Foi a dificuldade que Abraão teve que aprender a exercitar na sua vida. Irmãos, mas nós viemos aqui, conforme a Ninha disse, falar dos erros também da família, né? Abraão teve que aprender. E nós temos várias formas de aprender. E uma das coisas que faz a gente aprender, infelizmente, é os nossos erros. Nós erramos, nós não fazemos da forma correta, ou fazemos da forma inversa, ou fazemos pela metade, ou fazemos que não entendemos. E assim aconteceu com Abraão também, o pai da fé. Ninguém se torna o pai da fé à toa. Ele teve que viver anos e anos e anos exercitando a fé, aprendendo, como qualquer um de nós. E a Bíblia nunca escondeu as dificuldades de Abraão, mas também nunca escondeu um homem vitorioso na fé, como foi Abraão. Irmãos, vocês sabem que Abraão era casado com quem? Com Sara, o nome da sua esposa. Deus prometeu a Abraão que um filho. Você e Sara terão um filho. Esse é o filho da minha promessa a ti. E dele farei uma grande nação. E a descendência dele abençoará todas as famílias da terra. Deus falou a Abraão, confirmou várias vezes e tudo. Mas em um determinado momento a ansiedade veio, tomou conta dele, tomou conta de Sara. Aí o pessoal fala muito de Sara. Abraão também estava ansioso. Não vai dizer que não estava. Um mais, outro menos, mas estavam os dois, querendo ver a realização das coisas. E Sara convenceu Abraão a aceitar a sua serva. É uma tradição daquela época. Na época aquilo era normal. A sua esposa era estéril, então ela oferecia a sua serva, no caso ela tinha uma serva, para que Abraão tivesse um filho com ela, como se fosse filho deles. Sara convenceu Abraão. Qual foi o desejo de Sara? Querendo ver seu marido feliz. Querendo ver o sonho realizado. Ao mesmo tempo, Abraão quis agradar a esposa. Ela ter o prazer de segurar uma criança. Mesmo que não fosse originalmente dela, mas que ela providenciou as condições. Um querendo agradar o outro. Onde é que estava o problema? E o compromisso com Deus. Ambos falharam. Ambos esqueceram do compromisso de esperar a promessa de Deus. Nasceu Ismael, filho de Abraão. Mas Ismael não era filho do projeto de Deus. E aí vieram os problemas. Ismael era um projeto humano. Projeto de Sara, projeto de Abraão. Os conflitos vieram entre Sara e Agar, a mãe de Ismael. Esses conflitos se estendem até hoje. Se estendem até hoje. O conflito de israelenses com os muçulmanos. Está aqui a origem. Até hoje. São parentes. Têm o mesmo pai. Mas não se aceitam. E brigam até hoje. Então esse conflito se arrasta até hoje. São inimigos. Abraão teve que aprender, irmãos, com o sofrimento. Que não podemos alterar os projetos de Deus para as nossas vidas e na vida de ninguém. O compromisso de Deus é com sua vontade, não com minhas vontades. A minha vontade tem que estar em linha com a vontade de Deus, tem que estar submissa à vontade de Deus, eu tenho que depender de Deus, eu tenho que obedecer a Deus, para que na minha família, para que no projeto família, dentro do que eu vivo como família, Deus possa executar a sua vontade, no seu tempo, do seu jeito, da sua forma.
Eu não posso esperar que Deus produza coisas boas na minha família se eu não estou cooperando para o projeto de Deus. Família, na minha família. O que é que eu, Abraão, o que é que você, Sara, está fazendo para cooperar com a tua família? Sara falhou em não renunciar às suas vontades emocionais e humanas e não confiar no que Deus prometeu. Ela falhou. Abraão falhou em não esperar e depender do Senhor e não dizer não a Sara. Era ele que tinha que dizer. Ela propôs. Ele dizia não. Os dois falharam e sofreram as consequências. E aí a gente vê quantas consequências nós vemos acontecer em nossas famílias. Estou falando a partir de a minha, todos que eu conheço, do mundo todo. Quantas coisas acontecem nas nossas famílias por causa das desobediências à vontade de Deus, mesmo a gente sabendo qual é a vontade de Deus. Quantas situações foram originadas nas nossas famílias, a gente sabe, ou nas famílias que a gente conhece, né? Por atitudes sem sabedoria, por orgulho, por vaidade, por inimizades, por egoísmos, por ganância, por se deixar por levar por emoções, não pela razão. Quantos problemas encontramos nas nossas famílias que nascemos, que às vezes chegamos ao ponto de dizer: Senhor, como é que eu parei nessa família? Como é que o Senhor me deixou cair de paraquedas no meio de uma família complicada, cheia de problemas, cheia de coisa? Meu Deus, o que é isso? Abraão teve que aprender com Deus no dia a dia como lidar com sua família, com sua fé, com sua vida, com as consequências dos seus erros. Os frutos colhidos na sua vida, em função dele ter exercitado a fé, ele ter que renunciar, dele ter que corrigir, dele ter que confessar, dele ter que buscar consertar os erros, dele ter que agora, já aconteceu um erro aqui, agora deixa eu evitar que aconteçam novos erros, fez ele amadurecer, fez ele crescer. Por isso que ele se tornou o pai da fé. Lá na frente, Abraão viveu 175 anos. A partir do nascimento de Isaac foram mais 75 anos vivendo e aprendendo, com seus erros, com seus acertos, exercitando a aprender a depender do Senhor, a obedecer, a renunciar. E assim todas as famílias da terra foram benditas no aprendizado de Abraão. Deus mudou o coração de Abraão ao longo do tempo. Ou a gente acha que Abraão, no dia que Deus chamou Abraão, no outro dia já estava um santo homem, dependendo, renunciando, sabendo viver, aprendendo ao longo da vida. E teve que aprender também com a sua própria família, com seus problemas familiares. Isaac. Surgiu Isaac. Em Gênesis 25, de 21 a 23, eu leio aqui o seguinte: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, enquanto ela era estéril também. E o Senhor ouviu as suas orações. Deus ouviu as orações de... E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos, não eram só, lutavam dentro dela, dentro do seu útero. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: olha o que o Senhor vai dizer aqui para Isaac e para Rebeca: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, mas o maior servirá o menor. Quem disse isso? Antes de nascer, o Senhor está definindo que o menor vai reinar, vai ser superior ao maior. O maior vai servir o menor.
E é assim até hoje. Como é que quase 500 milhões de pessoas não conseguem destruir, aniquilar 8 milhões? Essa é a história ao longo da vida. O Senhor falou e tem se cumprido. Pronto, voltando aqui ao pensamento de Ninha, né? Aquele pensamento inicial. Se Abraão a gente imaginava perfeito, Isaac, filho de Abraão, é o quê? Filho de peixe, peixinho é. Filho de perfeito, perfeitinho é. Então Isaac é perfeito. Eita. Pai da fé, o outro é filho da fé. Não é isso? Eita, que imagem perfeita. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A Bíblia mostra também as falhas de Isaac. Mostra suas dificuldades humanas. Não estamos aqui diminuindo ninguém. A Bíblia é muito realista. Também nas nossas vidas. E mostrar que nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, que precisamos melhorar, precisamos renunciar. Mas também, tudo isso acontecendo, a gente usufrui da vida do Senhor. É isso? Então Isaac teve que aprender também a vencer, a lutar contra a sua natureza corrompida junto, dentro da sua família. Né? Por quê? Porque a nossa natureza humana corrompida não quer que a gente queira renunciar a nada. Não quer que a gente dependa de ninguém, de nada. E não quer que a gente seja tão obediente assim ao Senhor. Não, eu obedeço, mas tem umas coisinhas que fica difícil. Ó Deus, tenha paciência comigo. Essa questão fica muito clara quando a gente colhe as consequências das nossas atitudes, das nossas reações, das nossas decisões que tomamos ao longo da vida, de tudo aquilo que Deus nos ensinou, mas nós não praticamos. Aí fica claro as nossas dificuldades. Choramos por causa dos problemas. Procuramos culpados, como o pastor falou hoje de manhã. Procuramos culpados. É a coisa melhor. Apontar o dedo, talvez foi você que foi culpado. Não fui eu, não, foi você. Nos revoltamos e alguns tornam a vida em família um ambiente de guerra, de intrigas e de amargura. É assim que acontece em muitas das nossas famílias. A gente vê brigas, conflitos, né? Problemas que foram originados de decisões erradas lá do passado, consequências de precipitações, de coisas feitas na base da emoção, não da razão, né? E que geram consequências, e essas consequências se arrastam, e a gente vai carregando igual um fardo na nossa vida, e a gente nasce numa família cheia de fardo, e aí a gente começa a achar que tem que carregar os fardos também dos outros. Mas a história de Deus com cada um é individual. Ele pode estar querendo começar uma nova história na vida da sua família através de você, através de mim. É aqui que eu vou romper, para iniciar algo novo dentro dessa família. Precisamos entender isso. Deus avisou a Isaac e a Rebeca que eram 2 filhos. Eram 2 filhos que estavam ali dentro do outro. A tradição era o quê? Quem nascer primeiro é primogênito. Quem é o primogênito? Controla tudo, reina sobre tudo, tem o controle de tudo, do clã, da família, da líder, de todo mundo. Do que seria de Isaac, da descendência de Isaac. Mas Deus é o único que pode inverter a situação. E ele diz, não, o segundo, o menor, vai reinar sobre o maior. E assim determinou. Seria Jacó e não Esaú. Quem estabeleceu foi o Senhor. E ele deu a conhecer a Isaac e a Rebeca a sua decisão. E a decisão do Senhor é soberana. No entanto, as fragilidades humanas que a gente cultiva, eu estou me colocando, irmãos. Estou me colocando aqui, eu olho minha vida, eu vejo quantas coisas eu fiz de errado ao longo da vida, eu colho consequências até hoje, e outras eu administro, outras Deus me dá vitória, em outras a gente consegue vencer,
mas são consequências que vou ter que administrar até o fim. Enquanto eu estiver vivo, respirando, tenho que administrar. E vamos seguindo. As fragilidades humanas cultivadas nos caminhos enganosos do nosso coração. Caminhos enganosos, como Jeremias fala. Enganosos são o caminho do coração. E ele é perverso. Levaram Isaac e Rebeca para caminhos opostos dentro de casa. Olha a tragédia. Isaac nutriu uma preferência por quem? Esaú. Mais forte, mais isso, mais aquilo, gosta de caça, é prático, é isso, é aquilo. Pronto, nutriu a simpatia. Nutriu a simpatia e deu preferência. Já a Rebeca, meu filho amado, meu queridinho, meu caçula, meu isso, meu aquilo, pronto, o Jacó. Rachou a família. Cada um pendeu para um lado. Cada um pendeu para um lado. E aí vieram os problemas. Tanto de Isaac como de Rebeca. Rebeca cercou Jacó com a sua proteção de mãe. Montou as estratégias para que ele fosse vitorioso sobre o irmão Esaú. Foi Rebeca que montou. Aproveitou a inclinação carnal de Jacó para o engano, a malícia, e adubou esse coração. E acabou contribuindo na formação da personalidade de Jacó de forma muito vigorosa, muito forte, sem tirar a responsabilidade de Jacó. Irmãos, como estará, vamos analisar aqui Sara, Rebeca, como estaria o coração de Rebeca, o coração de uma mãe, instruindo, trabalhando, formando a mente de um filho para enganar o próprio pai, para enganar o próprio irmão, para trair, para mentir. Que consequências eu esperaria isso na minha família? Que consequência eu esperaria daquilo que eu fiz lá atrás? Que eu me arrependo hoje, mas eu fiz lá atrás. Ou eu vi lá atrás alguém fazendo, ou minha mãe fez, ou meu pai fez, ou outros parentes fizeram, e trouxeram danos para a minha família. Eu nasci nessa família, já cheio de danos, cheio de problema. Mas foi isso que aconteceu. Rebeca acabou contribuindo para criar danos, sem tirar a responsabilidade de Isaac, que foi omisso. Deu preferência a Esaú. Não era para dar preferência a um dos dois, era para criar os dois, sabendo que o Senhor já havia escolhido quem seria o líder. Rebeca decidiu não confiar no agir do Senhor sobre Jacó. Não dependeu do Senhor, mesmo sabendo que Deus já havia estabelecido, que Deus já havia determinado. Rebeca resolveu não confiar, não esperar, e agiu por conta própria. E no que agiu por conta própria, trouxe tanta confusão na família, tanto problema na vida de Jacó, na vida de Isaac, na vida de Esaú, sem tirar a responsabilidade de Isaac. Qual foi o resultado? Ameaças de morte entre irmãos, tristezas, amarguras, separação dos membros da família, a fuga de Jacó, problemas que poderiam nunca ter existido. Quantos problemas a gente viu nas nossas famílias, ou nas famílias que a gente conhece, que poderiam nunca ter existido, foram apenas coisas carnais, emocionais, egoístas, interesseiras, né? Por inimizade, por traição, por mentiras, que poderia nunca ter existido se houvesse o reino de Deus no coração daquelas pessoas, ou tivesse tomado decisões corretas. Irmãos, o Senhor tem nos ensinado muitas coisas acerca de família, mas muitas das nossas ações sem sabedoria, ações egoístas, emocionais, nos levam totalmente para fora do projeto de Deus, para fora da sua vontade. E aí a gente lembra aquilo que Abraão teve que aprender, que Isaac teve que aprender.
Temos que aprender a renunciar aquelas coisas que não cooperam para o projeto de Deus se cumprir na minha vida e na vida da minha família. Tenho que aprender a obedecer o que Deus estabeleceu. Não adianta eu tentar inventar. Família é projeto de Deus. Se Ele diz que é assim, é assim. Se eu faço diferente, não vai dar certo. Tenho que aprender a depender. Não é eu que vou resolver. Inútil vos será acordar cedo, trabalhar, se envolver com tantas dores. Eu vou tentar resolver. Não vai. Quem resolve é o Senhor. Eu tenho que aprender a depender do Senhor. Não, eu vou construir uma casa, Não, se o Senhor não edificar, ninguém, não vai dar resultado nenhum. Você pode juntar dinheiro, que não é brincadeira, não vai trazer segurança à tua família. Você pode ter o melhor emprego do mundo, não vai dar segurança à tua família. Não vai trazer a paz. É a presença do Senhor reinando nos nossos corações que resolve. Vamos ver sobre Jacó para a gente fechar? Aí que eu fiquei assustado quando o pastor disse, vou falar sobre Jacó agora. Gênesis 32:30 diz o seguinte: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Esse aqui é o segundo momento de um encontro de Jacó com Deus. Houve um primeiro momento, quando ele fugiu, a gente sabe a história. Ele fugiu com medo de ser morto por Esaú. A própria mãe, Isaac, vá meu filho, vá, porque teu irmão vai te matar. Se você ficar aqui, você vai morrer. E ele teve que fugir. E lá no deserto, indo em direção à terra do seu tio Labão, Jacó deitou lá no deserto à noite, e aí teve aquela visão, um sonho, de uma escada ligando a terra e o céu, e anjos descendo e subindo, né? Nós sabemos essa história. E ali ele chamou o quê? Betel, né? Aquele local. Ali foi o encontro de Jacó com Deus. Foi quando Deus se apresentou a Jacó. Eu sou Deus do teu avô Abraão, do teu pai Isaac. E eu quero fazer uma aliança também contigo. Aqui é o segundo momento. Quando Jacó está voltando, anos depois, e vai reencontrar Esaú. Vai reencontrar seu pai. Toda uma situação problemática que ele largou para trás. Um saco cheio de problema. É a vida de Jacó. Jacó passou a maior parte de sua vida carregando um coração cheio de enganos, nutrindo enganos, mentiras, traições, intrigas, falsidades, desonra ao próprio pai, maquinando maldade com a própria mãe. Jacó seguiu por caminhos enganosos e cheios de malícias e maldades que vinham de um coração corrompido pelo pecado. Esse era Jacó. Por isso que Deus mudou o nome dele de Jacó. Era um peso para Jacó. E irmãos, isso sempre será e sempre foi o projeto de Satanás nas nossas vidas. Ele quer a gente desse jeito. Ele quer a gente dessa forma. Ele quer o teu irmão desse jeito. Ele quer teu parente desse jeito. Ele quer teu pai desse jeito. Ele quer você desse jeito. Ele quer você corrompido, porque corrompido você vai contribuir para o quê? Para destruir o projeto de Deus na vida da tua família. Você não vai contribuir para a tua família ser mudada, ser transformada. Por isso que o Senhor quer que a gente se conforme com o pecado. Por isso que tem alguém nessa situação dentro da nossa família, ora, interceda, é batalha espiritual, porque ali Satanás está desenvolvendo o seu projeto dentro da nossa família através daquelas vidas. Então Deus conta com você que já enxergou que o Senhor pode mudar a situação. Ah, eu sou o único na minha família que sou cristão. Não. Na sua família agora tem um cristão. Tem a presença do Senhor. Diferente.
mesmo diante das nossas falhas. Vamos nos lembrar. Não somos perfeitos. Graças a Deus não estou olhando para pessoas perfeitas. E nem vocês estão olhando para ninguém perfeito aqui. Mas mesmo diante das nossas falhas, Deus nunca abandonará sua aliança conosco. Nunca. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, e agora eu quero ser teu Deus, Jacó. É a proposta de Deus para Jacó. Jacó estava colhendo as consequências dos seus próprios erros, das suas decisões, da sua vida, dos erros que ele encontrou na família. Em vez de ajudar a resolver, ele ajudou a piorar, né? Que às vezes a gente faz isso, né? O fizemos ao longo da vida, contribuímos para piorar os problemas. Mas aqui aconteceu algo interessante na vida de Jacó, que às vezes acontece nas nossas vidas. Falamos do primeiro momento que Jacó foi tocado por Deus. Aqui é o segundo momento. No primeiro momento, Deus se revela a Jacó e mostra aquilo, dá aquela visão, dá aquele sonho. Jacó se emociona. Jacó vê, Deus está aqui, Deus não está só lá, Deus está aqui também. Mas depois que Deus revela a Jacó que quer fazer uma aliança com ele, Jacó condiciona. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me proteger, se o Senhor multiplicar meus bens, aí vem a lista. Eu vou oferecer ao Senhor, sacrifícios ao Senhor. Olha. Troca. Se rendeu condicionalmente, não incondicionalmente. Então Jacó se rendeu dessa forma. Então Deus pôde fazer muita coisa na vida de Jacó? Não. Porque Jacó botou limites. Mas Deus disse, tá bom, então eu estou aqui do teu lado. Um dia que você quiser que eu entre na tua vida mesmo. E assim foi. Jacó viveu lá com Labão, teve aquela história dos 7 anos que ele trabalhou, tentou, acabou sendo enganado, né? Para um esperto, o esperto meio, né? E lá ele sofreu agora contra ele, então aí ele sentiu na pele, aí ele se viu angustiado, e teve que armar suas estratégias, e vai seguir na vida. Jacó sabia o que tinha que fazer certo. Por que, irmãos? E sabemos tantas vezes o que fazer em família. Sabemos que temos que perdoar. Sabemos que temos que pedir perdão. Sabemos que temos que confessar. Fizemos errado. Me perdoe. Ou aquilo ali que você pensou que eu fiz desse jeito, não, fiz de outra forma. Ou aquilo que eu fiz com aquela, você pensou que eu fiz com aquela intenção, na verdade eu queria alcançar outra coisa. Sabemos que temos que restituir, eu te prejudiquei. Me ajude a recuperar o que você perdeu. Me diga como eu recuperar. Sabemos que temos que ser misericordioso. Exercer misericórdia com aquele membro da família, seja ele qual for, que falhou, mas que está demonstrando arrependimento. Mas às vezes a gente impõe um julgamento, penalização, a sentença. Temos que ser sinceros, não somos. Temos que ser honestos, não somos. Temos que ser cooperativos, cada um se vire. Temos que honrar os pais. Temos que cuidar bem dos filhos. Temos que honrar os cônjuges, o marido, a esposa. Temos que amar acima de tudo. Quem não amar não renuncia. Temos que ser exemplo dentro das nossas casas. Mas teimamos em justamente fazer o contrário, da nossa natureza corrompida. Mas o interessante de tudo isso, Senhor, Israel, é que queremos colher as bênçãos daquilo que não fizemos. É uma naturezazinha complicada nossa, né? A gente quer colher as bênçãos, quer colher as alegrias daquilo que não plantamos, daquilo que não semeamos. Essa é a nossa natureza. E assim é o mundo por afora. Ore
por minha família. Fala aí, eu sou de família, eu quero que minha família melhore. E o que é que você tem feito por sua família? Rapaz, nem na casa da minha mãe eu estou indo mais. Não estou gostando deles não, umas atitudes. Você quer que Deus abençoe sua família se você é o primeiro a não querer que abençoe? As suas atitudes. Não estou conversando com meu pai não. Então vou lá fazer a paz com ele. Não, vou não. Ele é teimoso. Falei que você é pior ainda. Você não está honrando ele. Tenha paciência com seu pai. Ame seu pai. Teimamos em fazer o contrário, mas queremos o resultado daquilo que não fizemos. Mas, irmãos, nesse novo encontro de Jacó com Deus, esse segundo encontro, a situação mudou dentro de Jacó. Jacó está angustiado. Humanamente ele está em frangalhos. Porque ele vai se encontrar com Esaú. Na verdade, se encontrar com Esaú é ver todo o filme da sua vida de volta passando na frente dele. É aquele Jacó que construiu toda aquela maldade, que destruiu a sua casa, que compactou com mentira, com engano, que enganou o pai, que enganou o irmão, que trouxe isso, que fez ele fugir, que fez ele se tornar ruim, que fez ele olhar olhar para a sua imagem e se ver negativo, e ver que ninguém confiava nele. Esse era o Jacó que Jacó enxergava. Jacó mau, ruim, que não merecia confiança, que nem ele mesmo confiava nele. Jacó enxergou o peso de carregar Jacó nas costas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jacó entendeu o peso de carregar Jacó, de ser Jacó. Cansou das suas maldades, das suas mazelas ao longo da vida. Eu lembrei hoje de tarde um filme que eu assisti uma vez. Talvez alguém tenha assistido. Um Sonho de Liberdade. E o melhor, para mim, no caso, a melhor parte do filme é o ator coadjuvante. Tem a história e tem a história paralela do ator, que chama coadjuvante, que ajuda o ator principal. O homem foi preso, acusado de matar a esposa e o amante. Só que ele não matou ninguém. Mas a simulação que a pessoa fez lá deu a entender de que foi ele, e ele foi condenado a 2 prisões perpétuas. Eu não sei como é que alguém é condenado a 2 prisões perpétuas, mas foram 2 sentenças, né? Mas lá, o alvo foi outra pessoa. Lá tinha outro personagem, chamado Red. Eu anotei o nome dele aqui, Red era uma pessoa que já estava ali há alguns anos na cadeia. Prisão perpétua também, mais uma sentença. Aos 19 anos, Red, aquele homem jovem, se achava cheio de si, como ele mesmo descreve no filme, achava que ele tinha o poder nas mãos, ele tinha controle sobre sua vida, ele podia escolher o que ele quisesse, fazer o que ele quisesse, ninguém podia, ele que mandava no nariz dele. E passou a mentir, enganar e descrevendo a vida dele. E aí começou a entrar na onda de assalto, para ganhar a vida mais fácil. E num dos assaltos ele acabou matando a pessoa a quem ele assaltou. Foi pego, foi julgado e foi condenado à prisão perpétua. Red, com 19 anos. No filme, quando começa o filme, ele já está com seus quase 60 anos. Quase já 40 anos praticamente na cadeia, né? Vivendo na cadeia. E o interessante é que a partir do meio do filme para frente, ele tem direito, por ele ter completado 60 anos, 40 anos de sentença, ele tem direito à liberdade condicional, desde que uma comissão que visita lá a cada 6 meses e tal, considerasse ele reabilitado para a sociedade, por ele ter sido sentenciado apenas uma vez. E aí o filme é assim, várias vezes vai aquela comissão formada de assistente social, psicólogo, não sei o que, jurista, tal, entrevista ele está lá e a comissão está aqui, e aí o senhor se considera reabilitado para a sociedade? Aí no início do filme é assim, dizendo, eu sei lá o que é reabilitado, não sei o que, eu estou pouco importando com isso, eu já estou condenado mesmo. E aí vai o filme. Depois passa uns 15 minutos de filme, vem ele de novo, sendo entrevistado de novo. E ele solta a mesma ironia, tudo com ironia.
Mas, dentro do filme, passa-se os anos. Chega uma hora, lá no final do filme, e perguntam a ele: e aí, seu velho? E aí, toda vez que ele dizia que tratava com ironia, ele batia o carimbo assim, pá, negado, liberdade condicional. Mas no final do filme, fazem de novo, aparece a comissão, a vida traz os ensinos, o coração muda, e a pessoa enxerga diferente a vida. Aí perguntam a ele: aí, o senhor considera reabilitado para a sociedade? Mas eu não sei o que significa isso. Já falou com outro tom de voz. Aí o rapaz achou que ele ia continuar com a ironia e já foi pegando o carinho para botar negado de novo. Isso não tem nenhum sentido para mim. Antes que você bata o carinho. Eu estou aqui preso pelas consequências de um jovem de 19 anos. E lá atrás se achava dono da vida. Se achava controlador da situação. E não aceitava conselho de ninguém. E não aceitava a orientação de ninguém. Não aceitava ser repreendido. E achava que podia escolher o que quisesse e não ia enfrentar consequência nenhuma. E esse jovem matou alguém. E ele foi condenado. E hoje eu sou um velho de mais de 60 anos, carregando as consequências desse jovem de 19. Até hoje. O que é que eu faria? Eu gostaria de encontrar esse jovem, dizer a ele o quanto você foi irresponsável com sua vida. E aí o filme termina ele sendo liberado. Foi isso que aconteceu aqui com Jacó. Jacó avaliou e cansou de ser Jacó. De carregar as ruindades de Jacó, as maldades de Jacó ao longo da vida. E chegou ao ponto que ele diz: e Deus salvou a minha alma. Deus salvou a minha alma. Eu agora estou livre desse Jacó corrompido, desse Jacó do engano, desse Jacó da mentira, desse Jacó que trai, desse Jacó que engana, desse Jacó que não ama o pai, que não ama a mãe. Eu quero ser diferente. Eu quero que Deus governe a minha vida. Quando ele diz Deus salvou a minha alma, Deus entrou na minha vida, agora é Ele que vai dizer como eu devo ser, é Ele que vai tirar o que está ruim, é Ele que vai mudar a minha vida. Agora eu só quero caminhar nos caminhos do Senhor, na direção do Senhor, renunciar ao que tiver que renunciar, obedecer ao meu Deus e a depender do meu Deus. Esse é o Jacó que está nascendo aqui. Foi salvo, sua alma foi salva. Nasce um Jacó diferente. Por isso que Deus diz: agora não te chamarás mais Jacó, mas a Israel, porque lutaste como príncipe diante do Senhor. Não é mais Jacó enganador, és príncipe diante do Senhor. Jacó mudou tanto, irmãos. A mudança na vida de Jacó foi tão radical. Quem era pequenininho nessa época? José. Aí você vai entender por que José foi esse exemplo de fé ainda aos 17 anos. José viu a mudança no pai. Era o filho caçula, andava junto, colado, grudado. Viu a mudança no pai e disse: eu quero o Deus do meu pai. Muda a história de uma família. Muda a história de pessoas dentro de uma família. Assim foi José. Vendo a mudança em Jacó. Jacó testemunhou, José testemunhou e aprendeu também a renunciar, a obedecer e a depender do Senhor. O interessante foi que Jacó terminou sua vida como profeta. Vocês sabem disso? Gênesis 49. É só profecia de Jacó. Jacó. Gênesis 49. Eu só botei 4 pontos aqui. Antes de ir para... Vamos ler, não. Depois você lê em casa. 49 é grande. Gênesis 49.
Antes, Jacó toma conhecimento, olha que mudança de vida. Jacó toma conhecimento que José está vivo. Chega a notícia, José está vivo, está no Egito, é governador do Egito. Qual é a emoção de um pai sabendo, há quase 15, 16, 17 anos, que seu filho está morto, e foi devorado pelas feras, e que agora está vivo. E é governador do Egito, a maior nação da época. Qual seria a emoção de qualquer pai, de qualquer mãe? Sai correndo, esbandeirado, em direção ao filho. Jacó mandou reunir a família, foi para um determinado lugar, e ali orou ao Senhor: Senhor, eu devo ir? Glória. Eu devo ir? E o Senhor disse: tu vai. Tu ainda vai ficar alguns anos lá com José, por 17 anos. Ele vai te enterrar lá. Só aí ele foi para o Egito. Dependendo do Senhor. Aprendeu a depender. Jacó profetizando em Gênesis 49 sobre os 12 filhos. 12. Os 12 filhos. E o interessante foi uma cena que aconteceu. José, viu gente? Não foi qualquer um dos filhos, não. Foi José que chegou para Jacó e disse: pai, abençoa meus dois filhos. Ok, Efraim e Manassés. Manassés é o primogênito e Efraim é o segundo. Aí José fez o quê? Pegou a mão direita do pai, está lá escrito, botou sobre a cabeça de Manassés, que seria o primogênito, e a esquerda sobre o segundo. O que é que Jacó fez? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Efraim é o primeiro. E ele será o segundo depois do meu nome. Vocês sabiam que o segundo nome de Israel é Efraim? A gente chama a nação de Israel. Mas se você for ver alguns textos da Bíblia, você vai ver Deus chamando Israel de Efraim. É o filho de José. Deus deu essa honra a José, de que um dos seus filhos fosse o segundo nome da nação. Assim determinou o Senhor: Efraim será o primeiro. Não é José que decide, quem decide é o Senhor. José pode ter a maior vida com o Senhor do mundo, pode ter sido o maior exemplo, mas o Senhor é soberano sobre José também. Quem vai ser o primeiro é Efraim. Ninguém enganou Jacó. Jacó não aceitou desviar do que Deus estava determinando. Quem é o primogênito? Rúben. Falhou. Quem é o segundo? Me esqueci o nome agora. Quem é o terceiro? Levi. Os 3 primeiros filhos de Jacó falharam em coisas que Deus atribuiu confiança. E aí Deus manda Jacó e Jacó cumpre. Judá, você será a tribo líder. O 4. Você será a tribo líder. E de ti sairá aquele que será montado no jumentinho, e pisará a uva e molhará suas pernas com o ovinho. Profetizando sobre o Messias. Jacó, enganador. Profetizando. Profetizou sobre Judá, que seria a tribo líder. De ti nunca sairá o cetro do rei. Todos os reis de Israel saíram de Judá, inclusive o eterno Jesus, o leão da tribo de Judá. O Senhor continua nos ensinando sobre o que é família. O projeto do seu coração. Ter um coração disposto, irmãos, a renunciar, a obedecer e a depender do Senhor no convívio e no cuidado com nossas famílias. É o que o Senhor espera. Ter fé e confiança nele, pois mesmo diante dos problemas que herdamos em nossas famílias. Quem não tem problema em família aqui? Quem não nasceu em família que tem problema? Mesmo diante dos problemas que herdamos em nossas famílias e dos problemas que também criamos, a gente achou pouco e criou também, né? Das consequências que nós mesmos plantamos e reclamamos, das consequências que outros plantaram e a gente tem que aprender a conviver. Deus continuará trabalhando em nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. Não podemos deixar de crer no agir do Senhor e no mover do Senhor.
A aliança dele com Abraão continua até hoje. Ele quer uma aliança com Júlia, com irmã Lena, com irmã Maria, com todos nós, irmãos. Ele renova essa aliança conosco. O que ele pede? Confie em mim. Dependa de mim. Me obedeça. Que eu abençoarei a você e a tua família. Que Deus precisa ver é meu coração disposto a renunciar às minhas vontades, aquelas vontades que não cooperam com a vontade dele. O melhor caminho, a melhor solução é sempre o dele. A melhor forma é obedecer a ele. E não deixar que o meu homem, o nosso homem corrompido, a nossa carne corrompida, estrague, atrapalhe o projeto de Deus na vida da gente, na vida das nossas famílias. A gente analisando. Jacó poderia ter sido a maior vítima dos problemas anteriores da sua família. A família perfeita que a gente imaginou aqui. Mas mesmo com as falhas na história das famílias que vieram antes dele, dos seus parentes, dos seus familiares, mesmo diante dos problemas que quantas vezes parecem não ter solução, Deus pode alcançar o coração de qualquer um, como alcançou o coração de Jacó, e mudar a história. A história de José, a história de todos aqueles que precisarem ser alcançados. Vocês confiam nisso? O Senhor é o Senhor das famílias. Ele quer renovar a aliança com a tua família, contigo. O Senhor é tanto problema, eu sou maior que os problemas. Senhor, eu não tenho força, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu não vejo tudo, eu tenho a visão soberana de tudo. Eu vejo todo o Senhor, eu não mudo o coração, eu sou aquele que transplanta um coração, bota um coração novo. Senhor, eu não sei como convencer ninguém. Eu sou aquele que meu Espírito convence todos. Senhor, como muda a realidade. Eu sou a vida. Onde tem morte, eu trago vida. Deus quer renovar a sua aliança. Deus quer renovar a sua presença em nossas vidas. Deus quer renovar o como Ele está em nossas vidas. Renovar o nosso sentimento de depender, de renunciar, de obedecer. Para que Ele cumpra, como Ele disse a Abraão, todas as minhas promessas em ti. E a partir de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Inclusive a tua. Amém? Amém. Que possamos entender isso aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalho, em vão vigia o sentinela. E se eu me esforçar, Senhor, vai ser inútil. Inútil vos será. Carregadores, se esforçar. Se o Senhor deixar que eu edifique a tua casa, a tua vida, a tua família, não importa ela qual seja. Vamos ficar em pé? Vamos orar. É um assunto tão sensível a nós, né? Família. Ontem à noite passou um filme assim na minha mente. Ali eu vendo o Davis cantando, porque eu vi cenas minhas, eu dentro da minha casa com meus pais, depois eu na minha casa com minha filha pequena vendo, eu ouvindo Davis, e hoje eu vendo ela tirando foto junto com a família Davis, uma alegria que ela queria ver algo que aconteceu na vida de meu pai e que eu estou vendo agora ao vivo, junto ali. Abraçou ali o pessoal, sorriu, cantou as músicas. Se emocionou, ela estava lá na Lima, ela estava emocionada quando cantou aquela música Brilha. Estava emocionada ali. E família. Está tudo perfeito? Não. Mas a gente tem que confiar naquele que é o perfeito.
para Ele completar as lacunas que às vezes a gente deixa para trás, que a gente não consegue completar. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Senhor, por estar aqui, Pai, falando das coisas que vêm do teu coração. Como é bom entender, Pai, que aquilo que vem de ti é perfeito. E o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. O Senhor só tem planos de bem para as nossas vidas. Ó Deus, erramos, cometemos erros, nascemos no meio de erros, enfrentamos consequências nossas e de outras pessoas, consequências dentro de famílias, ó Deus, que às vezes ajudamos tantas complicações, tantos problemas. Ó Senhor, mas nós temos o Senhor, que é o dono da vida, o Senhor, Pai Santo, que é o perfeito, o Senhor, ó Deus, que quer fazer uma aliança com cada um de nós aqui, Pai, o Senhor que quer estar presente em nossas vidas, mudar os nossos corações e mudar a nossa história, Senhor, mudar a história dos nossos filhos, mudar a história dos nossos pais, mudar a história dos nossos parentes, mudar a história das nossas famílias, Senhor. Louvamos o teu nome por isso, Senhor Deus, porque nós temos o Deus, aquele Deus que se apresentou como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quer se apresentar hoje. Eu sou o Deus de Adevan, eu sou o Deus de irmã Lena, eu sou irmão, Deus de Joilson, eu sou o Deus de cada um que está aqui presente, Senhor. Nós te louvamos por isso, pela certeza, Senhor, que o Senhor está presente em nossas vidas e, Senhor, nesse momento, presente também nas nossas famílias, Senhor. Muda, Senhor Deus, a realidade, Senhor Deus. Intervenha onde é necessário. A começar da minha vida, a começar do meu coração, das nossas vidas, dos nossos corações. Muda-nos, Senhor. Muda o que tiver que ser mudado. Tira o que tiver que ser tirado. Para que as nossas famílias sejam o lugar onde o Senhor reina soberanamente. E a paz do Senhor, a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor abunde e transborde, Senhor Deus, em alegria e em louvor ao nome do Senhor, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Leva-nos para as nossas casas no nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos despedidos, irmãos, depois da oração silenciosa.